Nem tudo na saúde cabe numa bata branca. Eu sou a Joana, médica e mentora, e este é o Sem Bata Branca. Um espaço para rasgar padrões, curar histórias e falar de saúde como ela é. Real, crua e viva. E falamos de corpo, mente e alma como um todo, e de tudo o que nos faz sentir mais vivos e inteiros. Preparada para começar? Olá, bem-vindos novamente aqui a um novo episódio do Sem Bata Branca. E desta também vos trago uma convidada que já é assim conhecida por aparecer de maneira diferente, vamos assim dizer, que é a Carla Bairro. E eu estou muito contente de a ter aqui. Olá, Carla, queres falar um bocadinho sobre ti? Hello! Sim, Auto-apresentar-te? sim, claro. Olá a todos. Obrigada pelo convite. Gosto muito de Obrigada por vir. conversar aqui contigo, mesmo sabendo que não sabemos o que é que vamos falar, mas que vai fluir, por isso está É tudo bem, sempre está assim. tudo certo, está tudo certo. É mesmo tirar a bata. É isso. Então, eu apresento-me nas redes sociais como Carla Bairro. Criei assim esta página, este nome, em setembro de 2021. E isto foi na sequência do Carlos, que não é Carlos, não é? Criar a página dele e de ter tido uma mudança de vida depois de ter a página dele. Então, quem sou eu além da página, não é? Sou mãe de duas meninas, uma tem 6, outra tem 5 anos e há muito pouco tempo, desculpem, atravessei uma perda gestacional e atualmente estou grávida. Portanto, estou grávida 2 vezes no mesmo ano, uma coisa assim inédita. Uou. É mesmo incrível, Bem. uma recuperaçãozita e tal. E portanto, o processo de perda, sim, trouxe-me maior consciência sobre o corpo e sobre o processo de perda e de acolher a dor, não é? Permite dizer-vos que sou uma pessoa que normalmente sente muito, uma pessoa assim mais sensitiva, por vezes, se calhar até demais ou não sei, porque isso me O leva a mais é lugares. relativo. É, Acho que mas é no sentido de me levar a lugares muito profundos, não é? sim. Em mim e nos outros, e no fundo acredito que as palavras nos ajudam a chegar a esses lugares, sejam elas ditas ou pensadas ou sentidas, não é? E nesse modo, isso leva-nos a lugares que precisam de ser cuidados, no fundo, porque são coisas que estão muito enraizadas em nós. E então, como Carla Bairro, no fundo, cria página com o título de As Palavras Importam, no fundo. É. Porque no fundo, quando crio a página em setembro de 2021, vem de um lugar de me redescobrir, enquanto pessoa, enquanto mãe, depois de ter sido mãe de duas. Ou seja, eu fui mãe em outubro de 2020, na pandemia, Olha, também. e com isso, com o que isso tudo acarreta, por exemplo, não querer colocar o nascido num berçário em pleno Covid, e isso levou-me a ficar um ano com a criança em casa, não é? E em Uhum. setembro de 2021, quando me deparo que estou novamente sozinha durante o dia, então crio um lugar e uma rotina de autodescoberta onde a página entra. Porquê? Porque naquela altura nós não sabíamos quando é que íamos receber uma chamada da escola. Porquê? Porque um Uhum. contacto com positivo levava sempre. A fazer a hum, quarentena. Exatamente. Então, nessa altura, como eu não sabia se o telefonema ia estar muito próximo ou muito distante do momento em que eu as deixava na escola, tinha uma rotina muito própria, na altura em Lisboa, que era eu deixava-as na escola, alguns dias ia ao ginásio, outros dias não ia, porque tinha um número de treinos por semana, não é? Mas ia sempre para o meu escritório que tinha alugado. E nesse escritório que aluguei, antes de me sintonizar com aquilo que precisava de fazer para aquele dia, dedicava tipo 15, 20 minutos a entrar no Canva, não é? Aquela ferramenta poderosíssima na criação de É conteúdo. coisa que quem trabalha no digital conhece. E então entrava no Canva e na altura, que foi como surgiu a minha página, eu utilizava muito os ícones, os elementos visuais. Uhum. E então andava lá a pesquisar elementos visuais e tentava perceber aquele que me estava a dizer mais naquele dia e escolhia aquele elemento. E a partir da escolha desse elemento, eu escrevia algo sobre aquilo durante aqueles
15, 20 minutos. E no fim, resultava sempre uma frase final. Então, Hum. eu com aquele ícone e com aquela frase final, comecei a entregar para Deus, né? Como se costuma dizer, publicava no Instagram e desligava aquilo, ia fazer as E minhas coisas desapegavas, não é? e desapegava. Sabia que, além de me estar a ajudar, era algo que me podia trazer algum retorno. Porquê? Porque tinha esse exemplo em casa, porque já tinha começado mais cedo do que eu. Eu segui primeiro o Carlos, é verdade. É verdade. E então, passado um ano, pá, aí em janeiro de 2021, 2022, eu Uhum. não sei precisar datas, mas foi assim passado algum tempo que eu estava sozinha em casa com elas, estava a adormecê-las, ele devia estar a dar qualquer coisa à noite que não estava em casa. Epá, e estava mesmo naqueles dias cansativos, mesmo exausta, 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 e sabia que tinha que fazer qualquer coisa para não explodir e para não fazer algo que não queria fazer enquanto mãe. Sim, a adormecer dois é dose, verdade. Então abri as notas do telefone e comecei a escrever. E comecei a escrever assim uma data de frases. E essas frases resultaram muito bem na página e a página começou a crescer muito. Já Hum. sem Os os elementos ícones, os visuais. elementos Hum. visuais, mas só com aquelas frases mais manuscritas, com aquele tipo de letra mais manuscrito. Olha, que até que está aqui no cadeirão, cuida do que é teu, não é? Sim, Porque sim. no fundo, mais tarde, pensando sobre o processo, eu estava tipo a escrever para a minha criança interior, sabes? Então, Que tipo, essa giro. letra fazia sentido. E o que é que resulta e o que é que explode nessa página? Uma rúbrica que se chama Há Dias. Porque ser mãe é mesmo, há dias em que tudo resulta e há dias em que não resulta nada, né? Sim, sim. E que apetece mandar tudo com, com o caraça. Boda, pronto. E isto sou eu um bocadinho sem bata, né? Porque me ligo muito às palavras, ligo-me muito à introspeção, ligo-me muito à autoconsciência, ligo-me muito a esse lugar, hum, que é cansativo. Não é mentira nenhuma que é cansativo, mas sobretudo em nome da parentalidade e de uma educação mais respeitadora, ou mais responsiva, ou mais consciente, aquilo que queiramos Uhum. chamar, porque no fundo, neste processo de autodescoberta, depois de ter sido mãe, e através da escrita e da escrita livre, também percebi que trazia comigo muitas palavras que não eram minhas, mas que me condicionavam. Certo. E muitas vezes, Quem nunca, sei não é? lá, não é? Quem nunca? E muitas vezes até Depois de áreas de jogar a borma vida. até para aqui, não é? Também. E muitas vezes até áreas de vida que nós não estamos a olhar, não é? Sim, sim. Imagina, eu lembro-me de estar em casa da minha mãe num dia desses, escrever e a escrever livre sem me limitar, não é? Opá, e de repente ir dar a crenças limitadoras sobre dinheiro, não é? Sobre finanças Sim. e o que é que aquilo me queria dizer naquele momento sobre mim e o que é que eu precisava de olhar e o que é que eu precisava de ver para dar a volta à situação que eu estava a viver, no fundo, depois de ter sido mãe, também me reinventei profissionalmente, não é? Não sei se já partilhei isto na página, mas acho que sim, recentemente. Eu, quando fui mãe da primeira, a minha entidade patronal não me renovou o contrato, não é? Então, além de ter Hum. sido mãe e além de fazer a adaptação escolar a correr, produção alimentar a correr para cumprir os proformas e a Epá, pressa da que sociedade, porcaria, sim. eis não quando também chega ao meu primeiro dia de trabalho e venho embora, não é? Ai, que E mal. então, foi péssimo. E então, foi sim Bem, mas tudo ao menos lá muito. está, da vez seguinte pudeste colmatar isso. Ela, olha, agora ficam. Mas isso foi ótimo. Porquê? Porque como estava em desemprego e como na altura o Estado, hum, prorrogou as cenas do desemprego na altura e deu mais ajudas e tudo mais, isso Uhum. ajudou-me a poder ficar com ela em casa, não é? Isso foi, Certo. ou seja, dentro do péssimo, eu acho que foi bom, percebes? Dentro do péssimo, Não, acho deu que para ter foi uma bom. solução, não é? Sim. E foi bom para ela. Claro, claro que sim, claro que sim. E no meio da urgência, e no meio de quem vem de consultoria, e no meio de quem vem de fazer para ontem, e no meio de que é urgente, isto começou a ser uma forma também de abrandar. No Certo. entanto, é muito difícil entrar nesse ritmo de abrandar, porque É nós muito estamos a estranho depois de ter, não é? De estares naquele mindset, não é? Isso também me aconteceu quando eu saí do SNS e decidi, tipo, agora, não é?
E lá está, foi também depois da pandemia, foi em 2021, e foi, tipo, acho que deu aqui um curto-circuito no meu cérebro, sabes? Que era, a ideia até era desacelerar e ficar aproveitar para ter mais tempo para os filhos e não sei o quê, e eu entretanto, tipo, como flipei, arranjei logo 2 clínicas ou 3, enfim, foi assim uma cena em vez de género, É pá, vou como ficar se a só disso. dimensão do trabalho Sim, fosse mesmo muito importante na identidade de uma pessoa sim, sim. e ela preenche a maior parte do nosso tempo e não sei se tem que ser necessariamente assim, não é? Não, de Ainda é todo, algo não é? pois, ainda é algo que estou aqui a mastigar e a Foi assim, faz perceber. parte de nós, não é? Nós não somos nós, não é? Porque Yeah. somos muito mais que isso, Uhum. como mães e mulheres e tudo isso. E lá está. E também eu acho que na altura, pode ter sido também uma fuga para não é? Porque o estar sozinha comigo mesma também, não é? Também trago E isso com os como tema. filhos. Yeah. Não é? E com Eu os também filhos, trago porque eles isso como mostram-nos tema. muita coisa, não é? E eu agora Uhum. percebo isso. Eu acho que se calhar não conseguia. Era aquela coisa de delegar algumas coisas para terceiros, não é? O também estar ali a lidar diretamente com o espelho que são os nossos filhos, não é? Pronto, é mais fácil ir trabalhar. Claro. Claro, e olha, e isto tem sido realmente um desafio durante este ano. É muito giro. Pronto, depois de ter sido mãe da segunda, entrei num processo de autodesenvolvimento, de autodescoberta, perceber quem é que eu queria ser depois de ter sido mãe, ou seja, reencontrar-me um pouco naquilo que é o pós-parto, né? Uhum. E no fundo, pronto, lá tinha a página ia-me dando uma certa identidade, as coisas corriam bem, não é? E depois, ao fim e ao cabo, depois de alguns posts se tornarem eh, virais e de expandirem e da minha página crescer, tive a ideia de criar uma loja online porque era aquilo que me fazia sentido na altura, porque quando era mais nova gostava de ter tido tipo uma papelaria, sabes? Que giro. Ou seja, fui em busca daquele tipo de sonho, mas adaptando aos dias de hoje. E peguei nas frases que tinham que tinham tido mais resultado e criei uma edição de postais, Uhum. Eu lembro-me disso. criei assim uns vinis para pôr nas paredes e tudo com um propósito que era, no fundo, de lhes ensinar a cuidar daquilo que era delas, que é aquilo que está ali naquele saquinho. Aquilo não dava muito dinheiro, mas dava-me gozo, dava-me prazer. Né? Certo. E de certa forma deu-me uma nova identidade e dava-me gosto de ter a loja online. Só que uma pessoa gosta de estudar, gosta de descobrir, gosta de se Compreendo. desenvolver, não sei o Sim. quê. Vai à procura de mais informação e eu acho que aqui o digital pode ser uma ponta de dois bicos, É aquilo que se verdade. costuma dizer. Porque vamos à procura de como é que podemos fazer e perdemos um bocadinho daquilo que nos ajudou a criar Inicialmente. aquilo que nós já criamos. Ah, talvez este projeto, este negócio, não fosse algo para gerar milhões, mas algo para ser mais feminino e mais conectado à essência. Para receber. Só, só que muitos dos programas de mentoria, de apoio e tudo mais, viram-se muito para a faturação. Ou Certo. então eu tive azar naquilo que escolhi fazer, não é? Percebes o que eu estou a Não, é isso, dizer? é como estás a dizer, se calhar é mais uma energia masculina do fazer, fazer né, e faturar. Yeah. E então, pronto, eu percebi que o esforço que colocava e o tempo que alocava para poder vender algo que não tinha muito retorno, se calhar não fazia assim tanto sentido neste Sim, o dar e o momento, receber não estava não equilibrado, não é? estava equilibrado e comecei a repensar e entretanto mudei para o Minho em agosto do ano passado Hum. Sim, e quando o corpo começa a relaxar, vem tudo de uma vez, não é? Então eu certo. cheguei cá em agosto de nós estamos em 2025, portanto, nós chegámos aqui em agosto de 2024, tudo corria bem, a minha rotina de treino estava espetacular, eu treinava 6 vezes por semana, continuava na minha manutenção de peso, estava muito satisfeita com aquilo que tinha conquistado, tudo corria lindamente, os meus passeios na natureza, tã. Eis que não quando, no final de janeiro, início de fevereiro, o meu corpo começa a dar sinais. O meu corpo começa a Uhum. dar sinais e eu, nessa altura, percebi que estava grávida e quando já estava grávida, torci os 2 pés. Foi mesmo os 2, não é? Pois Yeah. E com esse torcer dos 2 pés começou um caminho que eu não estava minimamente preparada. é, o corpo disse não é? Como já Ai, diz. Jesus! Ai, ó E Joana, disse meu não Deus do dos 2 céu! lados, é tipo: "Olha, não há aqui dúvidas", não é? Olha, foi um período horrível,
porque descobrimos que íamos ser pais e depois essa gravidez não correu nada bem. Ou Uhum. seja, nós descobrimos no início de fevereiro, depois tivemos sempre de fevereiro ao início de abril numa ansiedade máxima, porque não percebíamos nada do que é que estava a acontecer. Nem sequer Víamos os que aquilo que profissionais estava também. não, porque aquilo que estávamos a passar não era, aquilo que já tínhamos passado com as nossas 2 filhas. Certo. Hum, e pronto, isso trouxe-nos, assim, alguns desafios, alguma dor também, mas é aqui que eu quero chegar, que é: ainda bem que eu fiz o meu caminho de autoconhecimento até agora. Tipo, ainda bem que me dediquei a ver algumas das coisas que mais me custaram ver, porque, consegui falar com elas da perda, da gravidez e trazer isso para elas sem, hum, Sem querer a dor esconder, não é? associada ou sem rodeios ou sem, percebes? Uhum. Trazer a transparência e a verdade. Sem Porque me tabu, não é? lembro, sim, sem tabu, porque me lembro de ser criança e de entender entre linhas quando é que um adulto estava a ser verdadeiro ou quando não estava. Eu também me lembro disso, perfeitamente. Ou E é das seja, a piores energia do o pior que podiam adulto. fazer era mentir, e eu perceber que estavam a mentir, não é? Yeah. E então eu sempre fui com as minhas filhas e com os meus familiares muito aberta, muito honesta e muito verdadeira. E eu trouxe esse tema para cima da mesa da melhor forma que sabia, para não ficar eh, nada Esquisito, não por é? dizer ou nada esquisito. Estás a ver o Elas filme? que idade é que têm? A mais velha tem 6 e a mais nova Uhum. tem 5. E isto Certo. é tudo muito giro. Porquê? Porque os meus pais tinham passado por uma perda antes de eu nascer e esse Também, tema era tabu, percebes? certo. E E é esse uma tema coisa tão que é frequente acontecer e é frequente as pessoas esconderem, não é? Na é, verdade. e é aí que eu quero chegar, que é, muitas vezes nos temas que acarretam dor, seja perda gestacional, seja morte, seja luto, seja algo que não é normativo, existe um grande tabu, um grande trauma coletivo, partilhar aquilo que não é Uhum. normativo. Sim. E muitas vezes tem a ver com o medo, de que no caso de ser adultos para crianças, não é? Dos adultos terem medo de ver, os filhos a sofrer por algo que também estão a sofrer, não é? Diria eu, também um dos possíveis, bloqueios, que assim Epá, não sei, não é sei mais se é fácil pôr para debaixo receio do de tapete. não sei se é receio de mostrar vulnerabilidade, não sei se é receio de, Se calhar é um mix de uh, várias coisas, pais não é? não choram, pais não sentem, estás a ver? Não há Por isso é que aqui são algo, super-humanos. sim, há aqui algo, ou do género, isto causa-me tanto sofrimento que não lhe quero causar sofrimento com este Sim, sim, tema. sim. Mas ao longo do tempo, quando vamos aprendendo a lidar com as nossas dores e aceitando que a dor faz parte de um processo de crescimento e de evolução, E da vida? e da vida, eu acho que também os ensinamos a dizer: "Ok, nós estamos a passar um período difícil, esse período faz parte da vida e nós estamos aqui para o acolher", entendes? Sim. E é ok não estar ok, não é? Como se costuma dizer. Como há a Sim, música dos Imagine Dragons. sim, 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 sim. Eu acho que o trabalho tem sido muito este, e e e e o que eu sinto dentro deste tema de traumas, terapias e tabus é, aquilo que nos ajudou aos 2 a lidar com a perda e com este processo todo ao longo destes meses, é também, sentir-nos ok para partilhar a nossa vulnerabilidade com pessoas que também já passaram pelo processo e sentir-nos ouvidos, não é, apoiados e sentir que não estamos a ser julgados por estar a viver esse processo de dor, sabes? E E há entra mais aí, gente que não é, do que o que se acha, sim, na e quando verdade. tu abres esta porta, este tema, tu não imaginas a quantidade de pessoas que passam por isso em silêncio, e esse Sim. silêncio sim cria dor, esse silêncio sim cria E trauma. prolongador, não é? Eu diria que se Yeah, calhar provavelmente prolongador, yeah. porque como não foi nada, ficou meio que não resolvido. Uhum, E lá está, eu acho que isso é mesmo, pronto, mesmo muito bonito vocês terem falado com as vossas filhas. Isso também já acaba, ao fazerem isso, já é uma forma também de estarem em família a resolver. Obviamente que não é, não apaga, nem é o objetivo, não é pagar, não é? Digo eu. Resolver essa dor que pode sempre ficar, pá, vamos dizer, resquícios, não é? Mas que uhum. não é, nem é suposto se calhar zerar, mas Não, há um amenizar. episódio bué de giro na nossa família que não tem piada nenhuma,
que, lá está, eu sou esta pessoa que traz estes temas profundos de forma tranquila para cima da mesa, e há um dia que estou na É isso que cozinha se da quer. minha mãe há um dia que estou na cozinha da minha mãe, ou na sala, e estava lá a minha prima e ela falou-me que a minha avó tinha realizado um aborto. Uhum. E essa informação não fazia parte da família, ou seja, ela estava guardada a sete chaves. E quando isso veio ao de cima, começámos a falar sobre o processo da minha avó, de que efetivamente tinham havido perdas, mas que essas perdas não tinham sido Estavam partilhadas. estavam excluídas e escondidas, não é? Certo, e é muito bonito perceber de onde é que esta minha cena de não querer abortar e de, ok, não me importo que as outras mulheres o façam, mas eu sou incapaz de o fazer. E isto é muito Uhum. giro, porque no primeiro parto da minha filha, epá, eu disse que não queria ser mais mãe, porque tinha passado ali um período difícil e não sabia que aquilo era possível passar. Portanto, na altura, há 7 anos, a Mais uma informação vez também tinha não era aprendido na assim escola. Sim. tão clara, não é? E então, pronto, passado o quê? 9 meses, eu tinha descoberto que estava grávida. O universo também quis logo. O Yeah, universo, também me Deus, ou mandou queres logo dizer, um muito chapadão, bem. estás a ver? E Ora, eu vamos disse: "Olha, ver. eu apesar de ter medo de passar por isto tudo outra vez, eu não sou capaz de realizar o aborto, não é? Portanto, isto vai ter que ir para a frente e vamos ver como é que eu vou resolver, não sei o quê". Então peguei nas minhas ferramentas todas, nada, e levei o processo para a frente. E é muito giro, porque foi uma experiência de ressignificação absoluta, porque a equipa médica que me tinha deixado, entre aspas, traumatizada, foi a mesma que me calhou e que correu muito bem e que correu tudo otimamente e Uau! excelente e não sei o quê, estás a ver? E isto para dizer o quê? Que muitas vezes aquilo que nós temos muito medo de fazer ou que é visceral, muitas vezes deixa de o ser quando percebemos o que é que aconteceu para trás. Sim, quando sabes a origem, não é? Dessa quase memória celular que está aí, que nem sabes bem o porquê, não é? Aquilo que estavas a dizer de crenças, ou que até podemos falar das frases sistémicas, que às vezes nós dizemos e que não são bem nossas, não é? Dizer coisas, aquilo como estavas a dizer das crenças de dinheiro e outras quaisquer, não é? Que depois pensamos assim, mas porquê é que eu estou a dizer isto? Não é bem isto, eu não acredito, mas, Uhum, não é? Ou melhor, não, racionalmente não me faz sentido, mas visceralmente parece que faz, mas porquê, não é? uhum. Olha, isso é bastante interessante. Pronto, e foi quando eu partilhei com a minha família e foi quando eu disse: "Epá, eu tenho imenso medo de passar por isto, mas ao mesmo tempo eu não sou capaz de tomar a decisão de abortar. Tipo, eu não percebo o que é que se passa". E foi aí que tudo se começou a Caíram as desenrolar. fichas todas. Ya, 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 É ya. o que eu digo, nada acontece por acaso, não é? Ya. E então, pá, é muito giro falar sobre isto. Depois, como percebi que era um tema tabum dentro do meu sistema familiar, também decidi que não queria que fosse um tema tabum daqui para a frente, que Uhum. fosse uma coisa natural ser falada em segurança e em família, em contexto familiar, para que um dia, eventualmente, passarem por isso, ou se alguém próximo Ou que delas conheço. passar por isso, também consigam estar em contacto com esse tema e consigam abordar e não seja uma coisa nova para elas, no fundo, né? Então, acho que é É muito quase giro. normalizar, não é? Estavas a dizer que não é bem, que não é normativo, mas a verdade é que era aquilo que estávamos a dizer. Claro que depende da idade estacional e tudo mais, mas é mais comum do que o que se acha e há à volta de 45, 40 a 45% de No primeiro mulheres. trimestre, não é? Sim. Isso, claro que quando é a idade estacional mais acima do primeiro trimestre já não é tão comum, mas mesmo assim é mais do que o que se Mas acha, porque lá existe. está. É isso, existe Olha, e está muito. Não é? e recentemente, depois quando fiz a partilha da perda e quando fui fazendo assim algumas revelações, Tu estavas co fui ta qua já rece era estavas no segundo trimestre já, não era? não, estava Não? no primeiro. Ok. Só que para mim era estranho passar por um processo de perda depois de ter 2 filhas, estás a ver o filme? Certo. Ainda por cima não, ainda por cima engravidaste rápido, não é? Ou seja, tiveste 2 filhas, 2 partos muito próximos, Portanto, para mim era uma coisa impensável, não é? E pronto, com a partilha da minha vulnerabilidade e de explicar à comunidade que está lá na página que tínhamos passado por isso e tudo mais, recebi dezenas, centenas de perceberam, não é? mensagens de processos de mulheres que passaram por isso. E não são poucas aquelas que passam no segundo trimestre, e isso é Pois não. duríssimo. E isso é duríssimo, porque havia uma rapariga que tinha engravidado de gêmeos e perdeu os gêmeos, né, e já estava num Sim, estado avançado, e isso deixa-me extremamente sensibilizada, não é, porque no fundo, tu não estás à espera que aconteça nesse estádio avançado. é verdade. Muito menos, não é? Então ainda mais quando é E as tipo mulheres quando vão ter os filhos às 38 semanas e de repente não trazem nada para casa. sim, 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 é terrível. É tipo, é um ninho vazio ao máximo, não é? É um pós-parto vazio. E por acaso estavas a falar disso e estava aqui a pensar que também,
por causa dessa talvez seja também um inconsciente coletivo de, não é, de há milhares de anos atrás, ou centenas, existir realmente uma maior taxa de morte fetal e Uhum, tudo uhum, mais, que também existe muito aquela coisa de não se contar até às 13 semanas, não é? Pronto, e eu consigo compreender isso, não estou a dizer que eu não tenha feito, mas agora raciocinando, não é? Passando por isso e por, eu também tive um aborto antes da Leonor, ou seja, antes uhum. da minha primeira filha. E a verdade é que se tu passas por um processo desses e depois queres ter apoio, queres ter as pessoas à tua volta, tu vais acabar por contar quando já estás no processo ou depois já teres passado pelo aborto, não é? E então, depois pensas assim, então para que é que eu esperei para contar, se acabei por contar quando está a acontecer, não é, o desfecho que eu não queria que acontecesse, certo? Então, quase, pronto, isto é mais só para aqui para uma pessoa refletir e pensar assim: olha, se calhar, não estou a dizer, não é preciso dizer ao mundo inteiro, não é? Mas às pessoas mais chegadas e tudo mais, talvez possa fazer sentido partilhar, não é? No início. Opá, não sei. Eu acho que sim, mas por outro lado, depois da perda E tenho não é outra igual para toda a gente. perspectiva, não é? Porque repara, por exemplo, quando engravidei da minha primeira filha, às 5 semanas já estava a contar porque já tinha descoberto. A mesma coisa da segunda filha, mal soube, também partilhei. E agora, nesta terceira gravidez, mal soube, também comecei a partilhar, porque ingenuamente, tipo, achava que ia correr tudo bem, não é? Nesta E também quarta acho que é isso que nós gravidez, temos que pensar, não é? sim. Mas lá está, a informação que a terceira gravidez me deu resguardou-me daquilo que é a minha essência e daquilo que é a minha genuinidade e a minha autenticidade, que é Ok. deixa-me contar depois da 12ª semana. E custou-me bastante estar tipo 12 semanas a guardar esta informação, tipo, só contei aos meus pais, não é? Contei aos meus sogros e assim, comunicámos à família mais Certo, certo. próxima. Epá, mas demorou muito tempo a sentir-me solta e livre relativamente ao tema, não é? Porque é uma coisa boa, é uma coisa que está a É acontecer, mas isso, não é? realmente o corpo guarda uma informação que te deixa com ansiedade, com Sim, sim, medo, eu fiz a mesma coisa, atenção, a da Leonor com também, receio. demorei mais tempo a contar Yeah. porque tinha passado e foi mais tempo, e na altura até acho que mesmo para os meus, quer dizer, não se calhar aos meus pais, aos meus sogros também, foi tipo, mais cedo que as 12 semanas. Mas é o que eu estou a dizer, eu acho que é normal depois uma pessoa ter esse receio, mas se pensarmos bem, não é isso que vai mudar. Antes fosse, que assim tínhamos uma solução, não é? Mas não é isso que muda, pronto, depois o curso, e obviamente que eu acho que também temos que. Isto tem mais a ver até que se calhar, pronto, com a parte da nossa saúde mental e psicológica, que é também não temos que esperar que vá correr sempre mal, ou seja, estar a pensar logo no pior cenário. E não estou a dizer que isso seja fácil de fazer depois de se passar por algo assim. Eu acho que Bom, é aí que entra a parte da terapia, não é? certo. E aquilo que é a parte onde entra o poder também de uma comunidade e de estar próximo de pessoas que já passaram pela perda e que a seguir engravidam e que passam por todo o caminho que é lidar com a informação da perda, estar receosos, não é? Mas Uhum. ainda assim continuar. Esperançosos, sim. E eu acho que aí a proximidade e o poder da comunidade e encontrar mães ou famílias que passam pela perda e depois têm um caso de sucesso a seguir, possam ajudar outras mães nesse sentido, não é? E eu Uhum. acho que isso aí lhes dá tipo esperança, que não é por ter corrido mal uma vez que vai correr. Certo. Felizmente existem outras mulheres que têm uma perda, têm duas, têm três e desistem, mas eu acho que aqui é onde entra efetivamente o poder da terapia e o poder de estar bem acompanhado, no processo de dor, no Sim. processo de lidar com aquilo que não estamos à espera que aconteça. Sim, daí que acho que isso que estás a dizer e é ótimo também poderes ter partilhado, não é? Como tu consegues chegar a muitas pessoas e a muitas mulheres, acho que é isso, porque quanto mais falar ou partilhar, as pessoas vão compreender que também é que é ok partilhar isso e perceber que não é preciso estar a esconder ou que não é vergonha, sei lá, não é? Porque às vezes também pode, além da culpa, não é? Deve vir vergonha associada e pronto, e E no claro que é um. fundo é desmistificar a crença coletiva, que muitas vezes não é coletiva, mas que é, e Certo. vais perceber o que é que eu estou a dizer, que é: "Sou a única a passar por isto. É Que isso. infelicidade a minha que
o que é que Deus me fez ou o que é que a vida me fez para eu estar a passar por isto e sou a única a passar por isto. Porquê? Não, não és a única. Existem estatísticas e evidências científicas que existem muitas mulheres e muitas famílias a passar por isto. O que é que faz de ti sentir que estás a ser a única mulher a passar por isto? Falta de partilha e falta de trazer o tema tabu para cima da Sim, mesa, sim, não é? sim, sim. Não, é isso, é isso. Por isso é que, acho que é ótimo, as pessoas, trazerem, é aquilo que estavas a dizer há bocado, não é, que o mundo digital tem não só 2 bicos, não é, então que e eu acho que o facto de nós termos maior acesso, às vezes, à informação, é que eu digo, pode ser bom ou pode ser mau, mas o facto de conseguirmos, ver outras pessoas com quem nos identificamos, não é, porque mesmo as que não nos identificamos, mas também as que nos identificamos, perceber que afinal não sou só eu, ou não foi só a minha amiga, ou não foi, não é, e perceber que afinal existe mais pessoas a passar pela mesma situação, ajuda nesse aliviar da dor e também nessa crença de estou sozinha ou sozinho, não é? Por isso, eu acho que ainda assim, ponderando os prós e contras, eu acho que o mundo digital, está um bocadinho para a balança do prós, não é? Sim, o Não é? mundo Olha, não te digital, conheceria, por acaso conhecemos pessoalmente depois, mas, sim. por exemplo, a ti e outras pessoas eu conheci através do mundo digital, não é? Agora, tem que ser, Sim, eu acho que o mundo digital aproxima muito, mas sim, atenção exato. a ficarmos exclusivamente no digital, Não, é porque isso isso, eu acho também que é traz o muita equilíbrio mais difícil solidão. atualmente. Achamos que estamos hiperconectados com as pessoas, mas não estamos coisíssima nenhuma. Sim, sim. O toque, o cheiro, Não, então eu é o que eu digo, eu prefiro fazer 1000 vezes coisas presenciais, né, até cursos, mas até estou a dizer Uhum, eu para as pessoas, mas também eu a receber, vamos assim dizer, uhum, prefiro uhum. 1000 vezes, presencial quando não dá, ainda bem que temos a questão do online, não é? Sim, Na pandemia também, deu bastante uhum, também isso deu bastante jeito, não é? E pronto, e também conseguimos, obter outros tipos de informações que antes não se conseguia, porque não conseguíamos saber que, não é, que há mulheres, sei lá, no Brasil ou nos Estados Unidos que também passam pela mesma coisa, por exemplo, não é? Assuntos que se calhar aqui em Portugal se possam falar menos e, uhum, até mesmo relacionado com a questão de gerar vida, mesmo aqui falando até de outras questões de fertilidade. Às vezes lá fora eles já falam disso de uma maneira mais aberta uhum, e, pode ser quase a semente para aqui também se começar a uhum, falar mais, não é? uhum. Mas é isso que tu dizes, porque, se ficarmos muito focados no que está a acontecer no online e no digital, podemos esquecer que aqui à volta temos a natureza e que temos as nossas pessoas. E então, acho que às vezes o equilíbrio atualmente é que pode ser mais, complicado e pronto, e mesmo para as crianças agora, não é? Crianças e quando, não é, os nossos vou dizer nossas filhas, porque a minha filha como é mais velha, não é, mas mesmo os nossos filhos no geral, não é, chegarem à parte da adolescência, não é, já é todo outro nível de vamos dizer preocupação, porque é assim, mas Sim, uma mãe é sempre preocupada, pá, não é? Temos sempre sim. preocupações. Aqui a questão é, e, ok, existem muitas páginas sobre parentalidade, existem muitas páginas sobre maternidade. Nós até podemos encontrar algum conforto nessas páginas, mas não nos podemos deixar ficar só pelas páginas. Ou seja, Uhum. porquê? Porque o período pós-parto já é difícil. A probabilidade de desenvolvermos sintomas depressivos no pós-parto já é alta. Certo. O isolamento quando nos tornamos pais também já é elevado. Isso Ah, é. Também é aquela sensação de estou sozinho nisto, nunca ninguém passou é que depois uma pessoa esquece, não é? Nunca ninguém passou por isto, é assim, nós nascemos, não é? mas também não é nas redes e nas páginas que vais encontrar O conforto. esse conforto, não é? Tu podes ter a sensação que estás conectado com quem estás a falar, mas no fundo o presencial é que te traz isso, não é? É que te desenvolve Sim, determinados, sim. olha, Contactos e eh, conexões, não é? eu queria dizer, está-me a faltar o termo, tu que és médica, caraças, traz aquilo que acontece no nosso Círculo, cérebro. ai não, neurónios de espelho, não é isso? Sim, as endorfinas e As as endorfinas, as sim, oxitocinas, sim, as dopaminas, as serotoninas da sim, vida, sim. não E é? as hormonas, não é, da felicidade. Sim, Acontecem muito mais no presencial do que no digital. Claro que sem dúvida. sabemos que fazer scroll e trazer reforço e tudo mais através de likes e interações, sim, aumenta a nossa dopamina, mas é uma dopamina que é pouco duradoura, não é? E é Estás sempre à volátil, procura sim. daquilo.
Sim. Sim, sim, sim. Eu aqui Ah, também, o online estava a pensar, também na parte de comunidades online, que ainda assim, obviamente, que é melhor, e grupos, não é? É melhor, é muito melhor ser o presencial, que é como estás a dizer, existe uhum. mais contacto, só que eu acho que o problema é que no pós-parto, tal como estavas a dizer, uma pessoa fica mesmo muito, Ficas muito isolada. não é? E E quase muitas nem vezes tens te apetece dificuldades em sair sair. de casa ou a É manter a isso. tua rotina, e portanto eu acho que E depois aqui se for no existe uma inverno, ainda há mais a lacuna. cena do inverno, você com um bebé no inverno, não é? É, eu acho que aqui existe uma lacuna, Joana, que é, hum, pode ser por ignorância minha, não é? Porque não conheço tudo, mas acho que existe uma lacuna de criar apoios presenciais, tipo, dentro do município onde tu vives, não é? Uhum. Imagina, agarro num conjunto de mães e vou fazer uma caminhada, e os putos vão no marsúpio, agarro num não sei o quê. Este Aulas de sentido de dança, não é? comunidade, não sei o quê, percebes? Porque o período pós-parto é tão duro, ainda por mais quando o pai sai já para ir trabalhar e ela fica sozinha na sua licença, Sim, e se não depois tiver não tem mães com quem partilhar a licença. É mesmo um isolamento, não é? sim, Tipo, e é que é mesmo a um rede de isolamento. apoio, não é? Às vezes mesmo rede de apoio, vamos até pensar em mães e sogras ou, ou pais, sogros, não é, no total. É que, obviamente são ótimos, não é? Mas a verdade é que já passaram por isso, mas já foi há muitos anos. Então as pessoas depois não se lembram exatamente como é e não é tão, não ressoa tanto, não é? Na pessoa. E eu sei que, por exemplo, aqui na zona onde vivo, já começou a Uhum, existir, o curso pós-parto mesmo do SNS, pronto, mesmo uhum. do centro de saúde. Só que ainda assim sei que, há mulheres que acabam por não ir, não é, porque lá está, e eu consigo perceber isso tudo, não é, mas agora que já passei, já passaram alguns anos, não é, aquela quase aquele refletir de: "Epá, no momento em que fazia melhor sair e ir até para a natureza ou o que seja, é quando uma pessoa fica, parece que bloqueada e não quer sair. Não é que tenha sido assim tão chapa Não, 5, porque as mas coisas também não são práticas, ou seja, existe muita informação de que é preciso milhentas coisas para sair com um bebé à rua, não é? Tipo, tens que ir com a casa atrás e tudo mais. E isso não complica. simplificamos as coisas, não é? Isso complica a saída de uma mãe, não é? Sim, Porque sim, sim. para além de ter que carregar o filho, tem que levar a tralha, tem que levar o carrinho, tem que levar a mochila, tem que levar isto e não sei o quê. Isso é efetivamente necessário. É mesmo assim que queres sair de casa? Já Não, isso é questionaste sobre engraçado. isso? Fizeste-me lembrar noutra vida, salvo seja, noutro projeto que eu tive, fiz um reels que era sobre isso, era a brincar um bocado com isso, que agora esqueci-me não sei o quê, esqueci-me não sei o que mais, não é? E tens, ou então o bebé suja-se e tem que se trocar a roupa, mas é isso, eu acho que, e diria que se calhar conforme se acrescenta aos filhos, não é? Que depois conseguimos simplificar algumas coisas, ou seja, eu senti que no meu segundo filho, não é? Acabei por simplificar algumas coisas, só que acho que se calhar noutras até compliquei. Porque, opa, eu não sei, eu acho que é das hormonas, é de querer, a cena de não, talvez se calhar, tem a ver um bocado com a cena da perfeição, sabes? Por vezes podemos não nos conseguir libertar Até disso. vou mais longe, Ana, até vou mais longe e vou numa perspectiva dicotómica de a perspectiva da abundância e a perspectiva de escassez que nós estamos habituados a pensar, não Certo, é? Nós estamos habituados a pensar para o que é que nos falta e não para aquilo que já tenho, não é? E isso é verdade. transversal a muitas áreas de vida e a muitos acontecimentos da nossa vida. Portanto, existe aqui um treino e um esforço adicional ou uma autoconsciência adicional que é, ok, eu não quero focar-me tanto naquilo que me falta para sair de casa, mas eu quero pensar naquilo que já tenho, não é? E quando tu começas a Sim. pensar desta forma, se calhar um marsúpio, umas toalhitas e uma fralda chega, se calhar uma muda de roupa, se calhar é essencial ou não é? Será que é? Depende do estado de desenvolvimento da criança, porque se ainda estiver naquela altura de que suja a roupa e tudo mais, também não vamos deixar a criança desconfortável, mas também temos que É ser isso. responsivos ao estado de desenvolvimento da criança, não é? Sim, sim, sim. E não é preciso exagerar, é isso porque eu estava a dizer. Nesse sentido, eu acho que com o Duarte, ia mais à vontade, sabes? Uhum, Pronto, é isso, é tipo, tenho a fralda, tenho toalhitas, tá bom. Ou seja, marsúpio ou o que fosse, dependia do que fizesse. uhum. E se calhar, e mesmo até a questão, de dar de mamar e percebes? Se calhar tenho que levar isto por toda. Não, estás a ver? Pronto. Aí, eu lembro-me na primeira filha que andava sempre com o avental de amamentar atrás Sim, e o eu caraças, também, e eu sempre com também, bué da vergonha. eu Se também. como se fosse um material que me fosse dar segurança, não é? Tipo Sim, sim.
E depois não me ajeitava, não é, com a posição e não sei o quê. Mas que debate já era, opá, até se for preciso não fazer o pino não é? E acredito que, pronto, não é a nossa intenção. Acredito que se fosse ao terceiro ainda seria também outro nível de depois tu Uhum. dizes, não é, como é que Dizes, dizes. se bem que eu acho que depois eles vêm mostrar outras coisas, não é, para tu resolveres outras Não, coisas. olha, estamos aqui já com alguns minutos, mas assim, os desafios que isto me tem trazido, saber que vou ter um terceiro filho, basicamente é perceber como é que vou fazer com o carro, se tenho que investir no novo carro ou não. Pois. Entender como é que vou fazer a integração de um terceiro elemento aqui. Uhum. E o que é que me tem inquietado mais? A dinâmica dos quartos. É uma coisa que me assusta. Elas Pois. neste momento, por exemplo, já facilitam e dormem as duas juntas por iniciativa delas. Mas eu não sei como é que vai ser agora com a inserção e tudo mais, né? Não sei como é que vai É, ser a há reação coisas delas que a não dá verem um para bebé no saber. quarto dos pais. E isso são coisas que me inquietam. O que é que me inquieta mais? Basicamente são coisas Sim, depois logísticas, no ou coisas fundo. que vão ficar a surgir no momento, não é? Sim, Mas sim, a sim. logística, também, faz Para sentido, não é? garantir a Mas estabilidade familiar, no fundo, porque não faz sentido não ter um carro de família no que caibamos todos. Estás a ver o filme? alguns carros dá para pôr 3 cadeiras. Pois é isso, mas é isso que tenho que perceber. Mas essas são as primeiras preocupações que me vêm assim ao de cima, entendes? Sim. Que são legítimas, completamente legítimas, não é? Yeah, completamente. Sim. Mas é assim, tudo se faz, E a não é, como se partilhar costuma uma dizer. coisa contigo que é muito giro, que é, fui mãe pela primeira vez há 7 anos e depois logo de seguida fui mãe outra vez. Uma vez que neste episódio estamos a falar um bocadinho sobre as vantagens do digital, também é muito bonito perceber que existe muito mais informação ah, e que existem visões diferentes do que aquelas que existiam há 7 anos e por isso tu podes Uhum. questionar de que forma é que queres estar durante esta gravidez, de que forma é que queres estar durante este pós-parto, o que é que faz sentido para ti daquilo de novo que surgiu, integrar ou não integrar, não é? Portanto, também é uma Sim, fase sim. de redescoberta, porque existe muito mais informação e tu consegues olhar para trás, olhar para os teus 2 pós-partos e perceber: "Olha, eu aqui não tive tão bem, eu gostava de ser agora assim. Será que consigo? O que é que eu preciso para fazer isto?" Mas é porque também já tivesse essa consciência, não é? Porque é Sim, preciso também olhar para trás e sim, e sim, integrar e refletir sobre isso, não é? sim. E há uma coisa muito bonita da minha parte que eu gostava de partilhar, que é, na altura, e olhando para trás depois do trabalho que também já fiz, perceber que quando fui mãe tinha uma energia masculina muito acentuada, que era eu que Uhum. precisava de resolver tudo e não sei o quê. Não E ao precisavas de longo ajuda de destes sete ninguém. anos, ao longo destes 7 anos, permitir-me ser ajudada, ele também ter criado um negócio que lhe permite mais liberdade financeira e por isso dar mais segurança financeira ao sistema familiar. E dar mais E estrutura saber também. que eu não, que não está dependente de mim, hum, o maior retorno financeiro dá-me algum descanso, não é? Para E só dá-me existir, não maior é? Quase. liberdade para me poder dedicar a um pós-parto mais tranquilo. Porque Certo. o que eu senti nos 2 pós-partos é que tinha urgência de ganhar dinheiro para poder trazer estabilidade familiar. E, Ok. portanto, não consigo usufruir na totalidade daquilo que é criar, por exemplo, uma vinculação segura, porque vivo menos presente ou estou menos presente para estabelecer aquele vínculo porque estou preocupada com X, Y e, Certo. portanto, o que eu sinto é que esta terceira oportunidade de ser mãe e exercer a maternidade também me traz outra consciência ao pós-parto que, apesar de ter estudado psicologia, não tinha a noção do vínculo seguro durante a primeira infância, não é? E de que as nossas ações e as nossas formas de estar no dia a dia com a criança interferem na vinculação segura. Portanto, o meu grande objetivo neste momento é trabalhar a minha autoculpa enquanto mãe na vinculação segura, não é? E Sim, fazer o meu melhor para que consiga, de certa forma, fazer as pazes com essa parte do processo, sim, sabes? sim. E as tuas filhas verem isso também é bonito, Porque as não é? ensino Sim, de sim, é alguma isso, é forma, bonito. porque se elas alguma vez tiverem que passar por isto de maternar, se escolherem fazê-lo ou Estás a se a ser, vida lhes sim. trouxer isso, a lembrarem-se com mais consciência de como é que eu fui para o irmão ou para a irmã, porque não sei o que é ainda, Uhum. e elas também poderem ressignificar essas memórias. Sim, e elas Porque vão eu ou se seja, vai ficar nas células delas, não é, também, e estar a ver, não é? Porque imagina, eu no primeiro pós-parto, nos primeiros 7 dias não consegui cuidar, porque tive, sofri transfusões de sangue, tive assim, Hum. queda de hemoglobina, estava entre cá e lá, portanto não me lembro de nada, foi ele que cuidou.
E isso de certa forma traz alguma culpa? É difícil não trazer, né. Claro, A e pessoa está faz sempre a parte. sentir isso, não é? Depois anda sempre é o que eu digo, Claro. às vezes digo quando tenho alguns, pronto, acaba por ser mais mulheres, mas mesmo que sejam pais, eu digo assim: "Olha", e às vezes até para trazer só consciência, digo: "Isto não é para pegar na chibata e estar a dizer assim, não é isso, é dizer assim: nós sabemos que isto aconteceu", não é? E como estás a falar do vínculo seguro e disso tudo, nós sabemos que isso aconteceu e que realmente, teria sido melhor de outra forma, tudo certo, não é? Mas então, sabendo isso, o que é que nós podemos agora fazer para colmatar, não é? E não é para sentir culpa porque o teu corpo não dava, não é? Foi o que foi, não é? Yeah. Tu é Mas é, ou seja, eu no meu processo de terapia e naquilo que vou fazendo com a minha psicóloga, o que eu sinto sempre é que, aquilo que já foi, já está, uhum. mas se a vida me trouxer a oportunidade de fazer diferente, eu sei o que é fazer diferente, sabe? Sim, sim, porque senão, E se isso tu é giro. tivesses posto debaixo do tapete, não é? Não ias conseguir trazer à consciência exatamente o que é que querias fazer diferente, não é? Porque podias ter uma ideia, mas nunca seria aquilo de, não, olha, eu sei que foi assim, não é? E não é preciso, até falando, podemos usar a mesma palavra trauma e tudo mais, não é preciso retraumatizar, ir pensando naquilo tudo, não é? E Uhum, falar exatamente tudo e tudo mais, mas saber assim, ok, foi aquilo e pego nisso como uma aprendizagem, não é? uhum. Até de forma para fazer diferente, tal como estavas a dizer. Por isso, É, e no fundo o que eu sinto é sempre é que uma gravidez, um filho é sempre um portal de expansão. Ou seja, nunca ficas a mesma pessoa, no fundo. eu também acho que não. Por experiência própria do que eu vejo, não, é muito difícil ficares exatamente a mesma pessoa, não é? E por isso é que também há aquela questão de, às vezes falar, por exemplo, de parentalidade, tendo filhos, ter mais que um filho, não é? E depois dizer assim, e às vezes a questão da justiça ou de equidade, pronto, Uhum, para os uhum. filhos, e a verdade é que primeiro é mesmo pensar nisso, é mesmo, são as mesmas pessoas, mas não é a mesma mãe e o mesmo pai, não é? Porque já éramos antes, não é? Ou seja, o Somos devoar outras ter começado em versões, nós. somos mais É isso. maturos, ou já resolvemos outro tema, sei lá. Sim, sim. Mas às vezes também, não sei se te aconteceu isso, mas também às vezes traz culpa, quer dizer, agora acabamos de falar disso, que acaba por ser um bocado parecido, não é? Culpa de, podia ter feito assim com a Leonor e agora só estou a fazer isto com o Duarte, não é? E às vezes o contrário também, porque, eu antes, quando era só uma filha, tinha tempo só para ela e agora tenho que Uhum. dividir. Assim, nós arranjamos sempre formas de sentir culpadas de uma maneira ou de outra, não é? Yeah. E é o que eu digo também, que é, não dá para zerar a questão de nós traumatizarmos os nossos filhos, porque, epá, de uma maneira ou de outra vai acontecer. O que eu costumo dizer também é, o objetivo é ser menos, para eles precisarem menos terapia que nós. Ser sempre assim, não é? A evolução, Sim, quase. traumatizamos sim, mas há uma ferramenta super poderosa que é a reparação da relação, não é? E quando Certo. nós ganhamos consciência sobre isso e também quando Sim, sim, sim. atuamos sobre isso, também se torna bonito. Sim, sim, sim. E também, porque às vezes pode acontecer é nós não nos apercebemos disso, porque nós também somos diferentes dos nossos filhos, não é? E depois, como adultos conscientes e pais conscientes, pode não acontecer tanto, mas às vezes em quando também lá vem uma, não é? Assim, ninguém é perfeito, não é? Obviamente nem é esse o objetivo, mas por vezes estamos a fazer algo que não nos estamos a perceber que realmente para aquele ser humano, não é? Que lá está, não somos todos iguais, aquilo tem impacto e não tem o mesmo impacto que tem para mim ou que tem até para o irmão ou para a irmã, Uhum, não é? E uhum, então uhum, até é mais nesse sentido de uhum, agora obviamente depois percebendo, e eu acho que quando fazemos esse vínculo, damos essa liberdade e essa, segurança aos nossos filhos, eles depois também verbalizam, não é? E às vezes é cada chapada de luva branca que é: o que é que eu estou a fazer?", não é? yeah, 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 E eu digo: totalmente. "Obrigada e não é? Tipo: "Obrigada por estás a dizer isso e desculpa". Yeah, yeah. Não é assim que se fala com uma criança. Uma vez a minha filha a dizer-me para acerca do porque me tinha falado para o irmão, porque foi aqueles, sabes, aqueles gatilhos que às vezes tens e que te saem assim, eu não queria falar assim tão alto por uma coisa ridícula, não é, mas eu sei de onde é que isso veio, não é? E perceber que ele não é, tinha ficado triste da forma que me tinha falado, ou seja, já me tinha caído a ficha. Depois ela ainda se virar para mim e dizer: "Não é assim que se fala com uma criança", e eu: "Tens Yeah? razão". Eu: "Desculpa". Pronto. E é isso, é o reparar, é o dizer desculpa, não é? Que também havia muito essa quase essa confusão de que não se pode pedir desculpa, não é? Na educação, no educar. E Epá.
Eu sou uma gaja de pedir desculpa, caraças. Eu também. É qualquer pessoa, não é? Às Olha, não vezes gostava de ter falado assim, desculpa, né? sim, sim, sim. É isso, porque quando te cai a ficha, e por isso também tens que pôr o ego de lado, não é? Mesmo para com outros adultos. Porque repara, nós nesse movimento de olha, eu não queria ter falado assim, desculpa, estamos a modelar uma atitude de quando ela tomar consciência de que não queria ter falado assim, em vez de andar para a frente, ó, calha a ficha e diz assim: olha, não tive assim tão bem, desculpa, não é? É verdade. Sim. Sim, sim, é isso, é pelo exemplo e a verdade é Uhum. que eu já vi isso acontecer até mais com o mais novo. Nós não obrigamos a pedir desculpa, não é? Que às vezes também há um bocado essa questão, não é? E também uma desculpa dita: "Desculpa", também não serve para nada, não é? Yeah, claro. Tem que ser sentido. Não é? É isso. Então, às vezes é aquilo mesmo de fazer, o quase o relato de futebol, não é? Já viste? O, sei lá, o amigo ou a irmã ou assim, parece que ficou triste, não é? Acho que ficou um bocado triste Uhum. ou magoado ou assim. E muitas vezes às vezes ou sem dizer nada, porque a própria consequência de ver a outra pessoa assim faz com que quase instintivamente vá pedir desculpa, não é? Pode não ser logo logo, mas cair a ficha de bem, não era bem assim que eu queria. Olha, mas pegando em que estão aqui assim na nossa mescla de De conversa, temas. isso. Gostava de perguntar assim, se terias para fazer quase ou um resumo ou, sei lá, um conselho, comentário assim para quem nos estiver a ouvir, tu gostasses assim de deixar? Olha, falámos aqui de traumas, terapias, tabus, não é? E isso tudo são temas que podem trazer dor, mas no fundo trazem muita vulnerabilidade e muita humanidade ao processo da parentalidade. Não é? E não é vergonha ser mais sensível ou mais vulnerável, antes pelo contrário, é algo que exige alguma coragem, não é? Uhum. E, no fundo, ser mãe e ser pai não é sobre aquilo que estávamos a dizer agora, de sermos perfeitos, mas é sobre termos mais recursos internos e externos hum, para podermos estar presentes, curiosos hum, e cada vez mais olharmos para dentro, dentro daquilo que nos aconteceu, dentro daquilo que aconteceu no nosso sistema familiar e questionarmos sobre aquilo que gostávamos de passar, não é? Aquilo que são os recursos familiares e que são úteis para as gerações futuras e aquilo Certo. que se calhar não vale a pena hum, passar. E no fundo, sublinhar aqui esta frase que eu tenho ali no saco do cadeirão, que é cuida daquilo que é teu, porque aquilo que nós não cuidarmos em nós acaba por passar para os nossos filhos, não é? Porque eles estão em constante aprendizagem e observação num processo de modelação e modelagem. Portanto, também é da nossa responsabilidade enquanto pais perceber ah, o que O é que andamos legado, não é? aqui a fazer. E resumindo e concluindo, eu acho que o pós-parto e a maternidade, a gravidez, é um processo muito individual, mas é algo que não se deve fazer sozinha. Portanto, é aquele poder da comunidade Uhum. que deve regressar e que a sociedade muitas vezes nos quer tirar pela pressa e pela urgência. Acho que são necessárias mais redes de apoio, mais comunidades que acolham, por exemplo, caminhadas para mães ou espaços dedicados a isso, onde possamos dizer a nossa verdade sem o medo do julgamento, não é? Porque quando estamos a cuidar da mulher, porque quando estamos a cuidar daquela mãe, quando estamos a cuidar daquela rede de pessoas, também estamos a pensar mais para a frente e para a linhagem que vem a seguir, não é? Certo. Para a sociedade no geral, não é? Na verdade. Sim, sim. E depois há assim, ao longo deste processo também fui fazendo assim alguns retiros e houve um retiro particular que me tocou, porque eu estava a fazer uma caminhada em direção ao lago, silêncio, Hum. e de repente vem assim uma vozinha: Mãe cuida, mãe ama, mãe brinca." E eu: "Mãe brinca? Nem pensar, mãe não brinca coisíssima nenhuma." Porque era a minha criança ferida a dizer: "Não, porque eu não me lembro de me ter sentado no chão a brincar com a minha mãe. Isso até pode ter Pois. acontecido, mas eu não me lembro." Então o meu inconsciente queria mudar o brinca por protege, superproteção, não sei o quê. E, hum, e nesse processo de querer cuidar daquilo que é meu e trabalhar as minhas limitações e as minhas Uhum. crenças e tudo mais, surgiu algo que se chama eu expando-me, não é? E depois tens os 5 pilares, que é eu cuido-me, eu amo, eu acolho-me, eu protejo-me, mas eu também me divirto. E portanto, são assim
5 pilares que, se nós trabalharmos isso em nós, também estamos a ensinar aos nossos filhos que nos podemos cuidar, nos podemos amar, Certo, nos podemos proteger, colocar limites, no fundo, sim. podemos acolher, a autocompaixão, não é? E podemos brincar e podemos ter lazer sem culpa, no fundo. Sim, que E acontece isso muito com as mães, não é? Às vezes não é, é. Pá, e no fundo é isto. Eu acho que, como pais e como mães, não temos a obrigação de saber tudo, no fundo, e que quando sentimos aquele aperto e que estamos apertados, é que é essencial pedir ajuda, né? certo. E não ter vergonha de o fazer, não é? Vergonha ou Sim, culpa ou medo. e olhar mais para o seu próprio sistema familiar e para aquilo que foi a família e perceber o que é necessário fazer nesse sistema familiar e menos comparação entre os sistemas familiares, o que é que eles estão a fazer, o que é que não sei o quê. No fundo, é mesmo olhar para dentro e perceber o que é que faz sentido na nossa linhagem familiar. Certo. Se calhar, se tivesse um estilo mais permissivo de parentalidade, se calhar precisas de, de trabalhar Os outro limites, estilo. Se fosse sim, mais autoritário, se calhar precisas um bocadinho mais permissividade, não é? Portanto, deves olhar o teu sistema familiar e olhar a forma a como foste educado para poderes perceber qual é o teu tipo de educação que queres dar ao teu estilo parental. E isso exige trabalho, não é? sim. E há pessoas, lá está, que podem também ajudar nessa orientação, porque lá, parte sempre da pessoa, não é? Mas a verdade Uhum. é como tu estás a dizer, é pedir ajuda e ajuda pode ser também, como uma rede de apoio, pode ser psicólogo, médico, enfermeiro, o que seja, não é? No Ah, fundo, aquela pessoa com quem tu consegues estabelecer uma relação de segurança emocional, no fundo, sim, não é? sim, Independentemente da profissão. Claro que há temas que precisam de uma profissão mais consolidada, depende do caso que tens em mãos, sim, certo, certo. mas mais do que isso acaba também por ser a relação terapêutica que tu acabas Sim, isso é por super importante. estabelecer. Isto é o que eu acho e por isso é que também isso se chama sem bata branca, porque às vezes a bata branca faz com que essa relação terapêutica fique assim aquém, às vezes fica aquém, não é? Porque se pode colocar um bocado numa posição em que a pessoa não sinta que possa ser vulnerável. Hum. E que no fundo se sinta escutada e apoiada, percebes? É o que as Já pessoas, está é tão o que nós sozinha no queremos, não é? processo, não é? Já está tão sozinha no processo que E na tua própria caraças. cabeça. Yeah, yeah, Por yeah. isso é só isso, às vezes é só, ouvir. Olha, acho que ficou ótimo aqui assim esta parte, de resumo. Agradeço-te mais uma vez por teres vindo aqui. Também sinto que dava para falar de outros 1000 temas Tanta e coisa. e várias horas, não é? Por isso, quem sabe depois também noutra oportunidade assim será. Por isso, obrigada. E depois vou deixar também aqui, na descrição do episódio o teu Instagram e, Uhum, uhum. as pessoas, quem não te conhece e também conhece. E pronto, acho que é isso. Olha, Ok. obrigada mais uma Olha, vez. eu não sei se tu costumas fazer, trechos dos reels, mas Sim. sente-te à vontade se o fizeres para me convidar, que não me importa nada, porque também Ok, pode boa, chegar a boa. mais pessoas. Sim, sim, sim. Pronto, Costumo agradecer-te fazer. a Por isso. oportunidade e foi muito bom. Adoro falar sobre estes temas de forma livre, Pronto, eu também. sem ser assim muito estruturado, porque vamos, consoante o nosso sentir e acho que isso é ótimo. É isso. Agora estávamos a falar de energia feminina, é mesmo isto, é deixar fluir Claro, que claro. estrutura. Há coisas que é preciso estrutura, outras é no sentir, não é? E no Mas fluir. sim, sim. Pronto, olha, obrigada mais uma vez e até uma próxima. Beijo.